Oi, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula e hoje a gente vai falar sobre tipos de partido. Como assim, né? Você achou que a gente já tinha esgotado o tema dos partidos? Você achou que ir lá ver qual é o projeto político, o programa do partido é suficiente, como a gente fez com, não sei se foi a União Brasil, mas, ou o Novo, a gente fez com o PT e mais outros dois partidos, assim, aleatórios que eu fui escolhendo, PSDB e acho que União Brasil. Você acha que só ir lá ver na íntegra quais as disposições, aquela legislação, né, interna, organização interna que eles têm, você acha que isso tudo é suficiente? Não. Porque não responde a uma pergunta, tá, mas qual a diferença entre esses partidos? Porque se você for ver o programa, eles acabam sendo muito genéricos, né? Então é a defesa da democracia brasileira, defesa dos direitos, até porque não se permite, né, a legislação eleitoral e a Constituição não permitem e não deve ser permitido que exista um partido político no Brasil cujo objetivo seja aniquilar uma minoria. Vamos aniquilar as pessoas negras. Vamos aniquilar deficientes físicos. Eugenia, limpeza social. Não é permitido esse tipo de discurso, né? Então, todos eles acabam sendo meio genéricos em alguma medida. Eles se parecem muito, se você for ver, na verdade, o discurso ali, né? Discurso não, porque não tem ninguém falando, mas o estatuto ele acaba sendo muito igual em alguns momentos, principalmente nas questões de filiação, reuniões, essas coisas. Meio que ele é bem repetitivo em todos. O que muda mesmo é a explicação, por que foi criado o partido, quais são os objetivos em específico, né? Igual o PT, por exemplo, tem ali um olhar mais voltado para a classe dos trabalhadores, né? O Partido dos Trabalhadores também é o nome dele, né? Seria estranho se não tivesse. Mas isso não responde à pergunta fundamental, que é qual a diferença entre esses partidos? Se eles são tão diferentes, iguais na prática, por que as opiniões são tão diferentes? Por que eles divergem tanto? Bom, a primeira resposta é óbvia, é pelos interesses políticos, né? Todo partido é composto por várias pessoas e eles atuam em nível federal, então, assim, nacional, né, melhor dizendo, então eles vão eleger desde o vereador ao deputado, desde o senador ao governador, do prefeito ao presidente. Então, quanto mais o partido tem candidatos, mais ele consegue colocar pessoas em cargos-chave, que são pessoas que vão ter poder, dinheiro, então dinheiro para liberar uma emenda, dinheiro para fazer um projeto, dinheiro para fazer uma licitação e, né, beneficiar algum familiar daquele partido. Então, mais você tem chance de fazer conexões políticas e tirar proveito daquele cargo. E falando na realidade, né? Na teoria, seria porque cada cargo-chave que você, né, consegue ali atingir, cada pessoa que você consegue eleger, é uma pessoa ali a mais que está ali para propagar as ideias do seu partido, né? Então o partido ele tem um motivo de ser, é porque você conseguiu juntar pessoas que têm as mesmas motivações, inclinações e paixões políticas e agora todos juntos representados por uma pessoa eleita em algum cargo e veem os seus objetivos e suas crenças representadas nelas. Então, assim, tem esse discurso bonito. E, em alguma medida, ele existe também, né? Se você não acreditar no partido, você não se filia a ele ou não se mantém muito tempo filiado, por exemplo. Mas a questão é, tá, então por que existem tipos de partido? Porque cada um deles vai ter um aspecto ideológico diferente. Você vai ter um partido que é de esquerda, você vai ter um partido que é de direita, você vai ter um partido que é de extrema esquerda ou direita, você vai ter um partido de centro, um partido de centro-esquerda, um partido de centro-direita. E todas essas classificações surgem a partir da história, né? Então não surgiu ninguém algum dia e falou assim, eu sou de esquerda e você é de direita, tá? Então não, essas classificações elas não surgem assim num sonho em que a pessoa ela escolhe como ela vai nomear o partido dela, tá? O nome do partido dela é PT, PCdoB, PSDB, União, Novo, é isso aí. Agora, qual a classificação onde ele cai depende dos valores políticos que ele vai defender a partir do seu estatuto, do seu programa e dos candidatos que estão ali, né, que corroboram com suas opiniões pessoais também. Na prática, todos esses partidos se vendem por muito pouco, se vendem por emendas parlamentares, se vendem por suborno, corrupção, se vendem por cargos e ministérios. Então, assim, eu tenho uma convicção política muito grande e eu jamais na minha vida poderia apoiar qualquer ato de um candidato ou do presidente Lula. Então, qualquer pessoa do PT, para mim,
assim, é uma coisa horrível e eu não consigo nem respirar o mesmo ar. Bom, mas quando você estiver lá, né, dentro de algum cargo e você precisar de emenda, talvez a única pessoa que vai te atender seja um deputado do PT. E aí você vai negar a emenda dele para sua cidade, para construir o hospital, para asfaltar a rua, principalmente em época de eleição. Então, não, você precisa daquele dinheiro. Então, provavelmente você vai ter que se vender, você vai ter que deixar suas convicções um pouco de lado, para você poder jogar o jogo ali, né, e tirar proveito também. Não estou falando se é certo ou errado, estou falando que é o que acontece. Você precisa de dinheiro para atender as necessidades da sua cidade, o interesse público da sua base eleitoral, né, para cumprir com as funções do seu cargo, e nem sempre esse dinheiro chega, principalmente quando você é um prefeito, por exemplo, né, os recursos são bem limitados. Então, você vai precisar de uma emenda, você vai precisar de alguém ali para te fazer esse favor de mandar um dinheiro para a compra de uma ambulância, para renovar a frota de viaturas da polícia. Você vai negar? Não, porque essa população fica mais feliz com você e tem mais chance de te reeleger, né? Então, assim, mas foi o deputado do PT que te mandou o dinheiro. Tudo bem, né? Você aceita. E aí, inclusive, o oposto também seria ruim para a gente, né? Vamos supor que tenha lá na Câmara dos Deputados um projeto de lei muito legal sendo votado, e ele é um projeto muito importante, vai ajudar muitas pessoas, sei lá, tipo um Bolsa Família, né? Um programa que, né, tem aí um apelo social muito grande, auxilia muitas pessoas, é a diferença, às vezes, entre a pessoa passar fome ou não. Então, né, de alguma forma garante a sobrevivência ali de muitas pessoas no Brasil que ainda estão em situação de miséria. Então, vamos supor que você tem um projeto legal desse sendo votado. E aí você vai votar contra o projeto só porque quem propôs o projeto foi um deputado do PT e você é oposição. Você é oposição ao partido, você é oposição à população brasileira também. Então, assim, o projeto vai beneficiar o Brasil, o que você tem a ver com quem propôs o projeto? Então, às vezes, você se perde no meio dessas questões, né? Então, ou pro bem ou pro mal, isso existe, e se correr o bicho pega, não, como que é o estado? Não sei. De qualquer forma, você vai se ferrar, de qualquer forma. Porque tem esses problemas políticos, tem um jogo político. A gente já falou sobre presidencialismo de coalizão aqui. A gente já falou também como tem a questão de que alguns autores entendem que hoje em dia não é nem um presidencialismo de coalizão, porque o parlamento, né, as casas, o Senado e os deputados, os senadores e os deputados têm tido uma expressividade maior, então eles têm tido ali mais controle, exatamente por causa da questão das emendas, liberação de dinheiro e tudo mais. Então, eles conseguem fazer mais acordos políticos, eles conseguem fazer mais pressão dentro do Congresso para passar um projeto de lei ou não, dependendo do interesse. Mas aí fica a questão, né? Se você nega um projeto de lei por convicção partidária, às vezes você prejudica a população brasileira. Se você se vende por qualquer emenda também, aí você prejudica também a democracia, a população brasileira e ainda vai dormir de consciência pesada. Então não existe ponto perfeito na política. O que existe são essas interseções e a gente vai vivendo com elas. Mas lá o parlamento, não sei da onde, lá da China, da Coreia, não sei, Timbuktu, é ótimo, lá na África. Eles têm um parlamento incrível, tá, mas você não mora lá. E provavelmente não é tão incrível assim. É igual quando você é criança e você tem seus tios, sei lá, primos, amigos, e aí parece que a sua vida é um inferno e a vida do seu amigo é um conto de fadas. E aí você reza para você ter os pais dos seus amigos. Meu Deus, por que meus pais não podem ser assim? Na verdade é porque você não convive com aquelas pessoas, você não sabe os efeitos dela, né? Então a grama do vizinho sempre é mais verde. E aí quando você for lá para Timbuktu, morar lá, você vai ver que tem os mesmos problemas e talvez problemas piores. Então, assim, mas o sistema político de lá é incrível. Como é que é incrível? Você mora lá, você sabe os impactos reais que aquilo tem? É igual na Alemanha, por exemplo. Na Alemanha tem uma zona do parlamento que é uma zona de emissão, zero emissão de carbono, um plano verde aí, né, para salvar o planeta. Isso na Alemanha pode ser muito legal, pode fazer muito sentido, apesar de eu não entender como funciona. Mas qual que seria a aplicabilidade prática disso aqui no Brasil? Uma área de carbono neutro no parlamento brasileiro.
faria diferença nenhuma, porque tem pessoas no Brasil ainda com um nível de analfabetismo e miséria gigantescos, e isso não acontece na Alemanha. Então, assim, qual que é a diferença de você ter uma inovação chique dessa se tem gente que não tem nem saneamento básico em casa ainda? Então, às vezes o básico funciona, não adianta a gente ficar aspirando coisas muito grandes quando nem as básicas foram feitas. E provavelmente as básicas não foram feitas porque você tem esses interesses políticos aí que vão se bicando e a gente vai se perdendo no meio dessa discussão. Então a gente vai avaliar essa questão. Então, acho que é só a introdução mais do que necessária, né, para falar. Não se iluda com partido político, não se iluda com política. Você conhece no dia a dia pessoas boas? Conhece. Você conhece no seu dia a dia pessoas ruins? Conhece. Você conhece pessoas no seu dia a dia que são, por exemplo, ótimos chefes e péssimos pais e maridos? Conhece. São ótimas mães, mas péssimas trabalhadoras? Conhece. É uma ótima mãe, mas uma péssima irmã, uma péssima filha. Então, toda pessoa é multifacetada, né? Às vezes você vai encontrar uma pessoa, você vai achar ela super legal, depois você descobre, por exemplo, que você olha para a perna dela, ela tem uma tornozeleira eletrônica, ela foi condenada por uma coisa básica, é o assassinato de 4 pessoas. Então, assim, e você tava lá tendo uma conversa super legal com ela, você achou ela super bacana, então, assim, como que pode, né? Uma pessoa ser tão gentil, tão carismática e ao mesmo tempo ter coragem né, para fazer um ato desses. Então, assim, a população brasileira é feita de pessoas. Pessoas têm vários lados. E quando você elege uma pessoa, ela não entra, né, para a lista canônica da Igreja Católica de santos eleitos, né? Então ali tem pessoas também. Tem pessoas com ótimo caráter, tem pessoas com péssimo caráter. Tem gente que tem amante, tem gente que tem filho fora do casamento, tem gente que, sei lá, tem relacionamento aberto, namora 3 pessoas ao mesmo tempo. E isso não faz diferença nenhuma. Só quer dizer que lá dentro você não pode endeusar ninguém. Então, uma dose de realidade para começar o tema eu acho que é muito importante. Mas também a gente precisa de uma dose de história, né? Você achou que você ia fugir dela? Não, né? Então, como eu já falei, os partidos políticos podem ser classificados em diferentes posições político-ideológicas, com base nos seus valores, propostas e objetivos. Os seus valores podem ser comprados ou vendidos, as suas propostas podem mudar e os seus objetivos basicamente só estão no papel. O seu objetivo na prática é conseguir um cargo para você ter dinheiro e exercer influência e poder. Pronto, destruir seu interesse político em uma frase. Mas aí, você tem um histórico do desenvolvimento desses partidos políticos. E eu não estou falando de desenvolvimento dos partidos políticos no Brasil, tá? Eu estou falando de como surgem essas classificações político-ideológicas. É o que eu falei, ninguém sonhou um dia com o nome esquerda e direita e colocou, tá? Nesses partidos. As coisas vão se identificando dessa forma. E atualmente a gente olha para trás e dá uma classificação para essas coisas, tá? É igual, por exemplo, doenças em geral. A doença, por exemplo, da varíola, quando surgiu, ela não chamava varíola, né? A peste negra, quando ela surgiu, ela não tinha esse nome, ela foi ganhando com o passar do tempo, né? E é igual o Covid. O Covid é um nome senso comum que a gente dá, né? E lá os médicos, os virologistas, as pessoas que trabalham na área, tem um nome muito mais específico do que Covid. E aí tem variações, várias coisas que a gente não entende. Então, assim, a gente tem que viver a situação, para depois ter alguém que vai avaliar ela e depois colocar um nome em cima dela. Tá? Então, tenha isso em mente. Esses nomes foram dados pela história em geral e ficaram como um consenso. Tá? E é o jeito mais fácil de classificar esses partidos. E aí é o que você vai ver. Do mesmo jeito que o valor de um partido muda de acordo com o valor que estão dispostos a pagar, as propostas mudam e os objetivos mudam, você também vai ver uma interseção muito grande entre os partidos. Se eu falar para você o que é ser de centro, você vai provavelmente se identificar. Mas se eu te colocar ali um conceito, às vezes, por exemplo, do que é uma esquerda, às vezes você também vai se identificar. Então, assim, não necessariamente você precisa ser uma coisa ou outra, tá? Na prática, assim, do dia a dia, a gente não consegue lidar com essa quantidade de informações, assim, né? Que ficam num limbo aí, né? É muito difícil. Então, a gente precisa catalogar, a gente precisa diminuir e a gente precisa taxar. Então, você é esquerda, eu sou direita, eu sou centro. Direita é rico, esquerda é pobre e centro, mau caráter. Então, fica essa divisão assim.
para ser mais fácil de entender, mas não quer dizer que ela corresponda à história ou à realidade dos objetivos dessa teoria. Então, assim, é importante sempre separar a teoria da prática. Nem sempre o partido de centro, ele realmente é de centro. Às vezes ele só é envergonhado, ele tem medo de ir para algum lugar. Nem sempre o partido de esquerda sempre vai correr atrás de objetivos que são de esquerda, ou ele sempre vai poder apoiar objetivos de esquerda. Por exemplo, ele está querendo passar uma lei, uma legislação que tem um caráter social ali, então corrobora com os interesses da esquerda, mas vai ser péssimo para a economia brasileira. A longo prazo, isso não vai melhorar a vida de ninguém, vai piorar. E aí, o que você faz? Como um político responsável, você vota contra uma proposta dessa. Mas aí vão te taxar de quê? De inimigo do povo, de que você não pode fazer isso. Como é que você pode se considerar de esquerda numa situação dessa? Mas enfim, são todas as questões que acontecem e a gente vai aprofundando conforme a gente for passando essas aulas. Mas a história do desenvolvimento desses partidos políticos, então, dentro dessa classificação, está ligada à evolução das sociedades, das formas de governo e das lutas por poder, direitos e organização social. Acredite ou não, mas existiu um momento na história em que ocorreu, por exemplo, a Revolução Industrial, e era normal velho, mulher, criança, idoso, homem, todo mundo trabalhar por centavos. E as pessoas passavam fome, as pessoas moravam em lugares com baixo nível de saneamento, passavam fome, perdia dedo nas máquinas e ninguém ligava. Então, era assim, era quase uma escravidão 2.0. E aí, existiu todo um movimento pela criação de direitos trabalhistas para você resguardar as pessoas de voltarem para esse patamar. E aí, por muito tempo, a gente viveu numa calmaria geral em que as pessoas tinham como consenso o fato de que essas leis, né, apesar delas variarem de países para países, elas serem ótimas porque elas impedem que a gente chegue nessa situação de novo, né? Mas a situação já ficou tão calma que hoje em dia se questiona a viabilidade e a necessidade das legislações trabalhistas. Você sempre vai ver alguém, geralmente patrões, reclamando que as leis trabalhistas são muito custosas. Para que a lei trabalhista? Sempre para proteger gente que não quer trabalhar, e sempre para proteger vagabundo, e sempre para proteger gente que não quer nada com a vida. Se a pessoa fosse tão boa mesmo, ela seria patrão, né? Claro. E aí você vai ver, por exemplo, empregados também que concordam, né? E por quê, né? Porque ele está muito longe desse tempo na história, né? Ele está muito longe da escravidão, ele está muito longe dos movimentos da Revolução Industrial, onde as pessoas perdiam braço, perna, onde as crianças trabalhavam, onde você não tinha água encanada, saneamento, e aí você viu o seu patrão indo tirar férias na França, comendo queijos e vinhos, enquanto você morria de fome e frio em casa, porque você trabalhava, sei lá, 100 horas por semana e mesmo assim você não conseguia ter o seu salário, você não conseguia ter o seu dinheiro. Então, quando você se distancia muito desse momento no tempo, as pessoas ficam meio, né, seguras das coisas como elas são. Pra que isso aí, negócio de direito trabalhista? Pra gente não voltar na história e viver esses momentos de novo. Não, mas é porque isso aí é para proteger o empregado, é para proteger o empregado mesmo. Pode ter certeza de que é para isso. Então, assim, a gente tem esse questionamento das leis, das instituições modernas, exatamente porque a gente ficou muito confortável com elas. Exatamente porque já passou muito tempo, principalmente no Brasil. É a primeira vez na história do Brasil, desde 1988, né, quando saiu a Constituição, em que a gente tem uma calmaria, em que não tem ninguém tentando dar um golpe, não tem uma ditadura, não tem nada. Olha, a gente tem eleição todos os anos aí para escolher os representantes, a gente tem direitos trabalhistas, a gente tem direito tributário, então são uma série de regras e normas. E aí você fica muito confortável com essa realidade, você começa a questionar a viabilidade, a necessidade delas, o porquê delas. Bom, o porquê delas você olha para trás da história, né? Você quer voltar a viver igual vivia lá, tem a nobreza, o clero e você, plebeu lá, cultivando grãos para morrer de fome? Não, né? Morrer de varíola, peste negra? Não. Então, assim, calma. Mas aí a gente chega aí nessa parte histórica, tá? E eu tô falando desses movimentos sociais exatamente porque a gente vai passar por todos eles. E tô falando também dessas críticas a esses movimentos sociais que levam à criação dessas afinidades ideológicas, né, dos partidos, exatamente porque hoje em dia elas exercem uma influência no contexto social brasileiro muito grande. Como eu tô falando. Ah, mas por que tem que ter o Bolsa Família? Ah, mas por que tem que ter CLT? Ah, mas por que tem que ter direito ambiental?
Não sei, né? Tira tudo, como era antigamente, e vê, né? Se a gente tem um nível de evolução social em que a gente chegou ao patamar de precisar e de ter esses direitos, é porque em algum momento a gente teve uma experiência ruim e a gente precisou positivar esses direitos, colocar eles na lei, colocar o Poder Judiciário, a polícia e todas as instituições ali, né? Trabalhando 24 horas para garantir que elas funcionem, exatamente porque, né? Senão a qualidade de vida de todo mundo diminui um pouquinho. Então, independente da sua posição ideológica, eu acredito que tem um mínimo com o qual você deveria concordar, mas nem sempre é o caso. Bom, na antiguidade, né, Idade Média e tudo mais, não existiam partidos políticos, não existia afinidade ideológica, a relação mesmo era religiosa, né? Poder, a gente tinha aí os impérios, as monarquias, a gente tinha algumas alianças políticas, mas isso aí mais baseado em linhagens, né? Como, por exemplo, eu não sei o que é isso, sabe, gente? Pelo amor de Deus. Você nunca viu, por exemplo, quando casavam os príncipes e princesas contra a vontade deles, indiferente, ninguém perguntava, mas você casava essas pessoas para que elas pudessem formar alianças entre países. Vocês não conhecem uma tal, né, Princesa Isabel, que veio lá para casar aqui com Dom Pedro? Ela veio de um outro país completamente diferente. Então, é um exemplo da nossa história, por exemplo, né? Você tem a formação de alianças políticas aí, né? Mas não existiam partidos políticos como a gente existe hoje, não existe essa classificação de direita, esquerda. A mais básica que eu posso colocar aqui, assim, é cristão ou herege. Pronto. É bruxa ou é crente. Basicamente assim. Então você tinha as monarquias, e para garantir o poder das monarquias e tudo mais, você tinha um forte controle da religião, né? E a opção era essa: ou você comungava dos objetivos religiosos e respeitar, ou iam arranjar um jeito de te botar na fogueira, de falar que você era herege. Então, nessa época, você não tinha, eu sou direita, eu sou esquerda, eu sou centro. Até porque não fazia diferença nenhuma o que você fosse. Você não estava no poder mesmo, quem estava era uma pessoa, e essa pessoa, ela era o rei. Pronto, ela não precisava ser o rei de direita, o rei de esquerda, era só o rei, e pronto, era ele que mandava os desejos deles, até porque ele era uma representação de Jesus na Terra, ele era escolhido por Deus para representar aquele cargo, então você não podia questionar de forma alguma. Então não era necessário você se identificar de um lado ou de outro. O que te cabia, caso você fosse de uma classe muito baixa, era comungar dos objetivos religiosos e calar a boca. Só. Quando a gente passa para o século XVII e XVIII, então um salto muito grande na história, já passou o feudalismo, já passou tudo isso, mas a gente tem algumas revoluções que começam a acontecer, né? Como, por exemplo, a Revolução Inglesa. Então as pessoas começam a pensar, mas por que tem esse rei aí? Eu não concordo. Então você começa a ter revoluções, e aí para você fazer essas revoluções as pessoas têm que se juntar. E aí sempre tem uma pessoa que é a favor e uma pessoa que é contra. Então você começa a ter aí os Tories e os Whigs, por exemplo. Então, pessoas que são a favor de uma revolução, pessoas que são contra, ou então dentro de um próprio movimento revolucionário que é a favor de uma revolução, você vai ter pessoas que, por exemplo, na Revolução Francesa, né, você vai ter pessoas que são bem radicais, vão falar corta a cabeça de todo mundo, e tem pessoas que são mais moderadas, vão falar, não, só tira todo mundo do poder e vida que segue, não precisa desses atos de crueldade. Você tem todas essas questões, por exemplo, na Revolução Inglesa, Revolução Americana, né? E francesa. E aí você vai introduzindo, principalmente na Revolução Francesa, a ideia de representação popular e soberania do povo, aqueles ideais, né, de liberdade, igualdade, que a gente já trabalhou em algum momento. E aí você tem outros grupos que vão surgindo, né? E aí você vai formando meios ali de identificação nesse novo patamar aí político. Agora você não está mais centrado na figura de um rei e tem só que obedecer a ele. Agora você tem possibilidade de ter aspirações políticas, desejos, paixões, uma vida mais livre. O que você faz com essa liberdade? Bom, você vive sua vida e começa a se chocar com outras pessoas, né? Então é mais fácil você arrumar um grupo ao qual você pertença. Pode ser um Whig, pode ser um Tory, pode ser um jacobino, pode ser um girondino. Então você tem essa divisão aí entre qual ideia você apoia, qual ideia você não apoia, de que lado você tá, ou você não está de lado nenhum, né? Mas você começa a ter essa marcação da divisão ideológica entre posições aí, né, nas revoluções. E essas revoluções acontecem exatamente porque
né? Chega uma hora que as pessoas começam a se questionar por que existe aquele modelo monárquico. E contra esse modelo monárquico, a favor da liberdade, esses modelos são destituídos e vão surgindo novos modelos de representação. E esses modelos, eles agora, como não tem uma figura central no poder, bom, fica um espaço em branco aí para você escrever a história, né? Quem que você vai colocar no poder? Como que você escolhe? O que você faz com a nobreza, o clero, a população que estava lá antes? Então você vai ser mais radical, corta a cabeça ou não? Vida que segue. Você vai achar que o Estado tem que ter um papel mais ativo para garantir a segurança da população ou não? O Estado some. Então você tem todas essas ideias. Tem Revolução Inglesa também, né? De novo. Tem Revolução Americana, a gente já falou sobre essas questões. E aí a gente tem esses primeiros momentos na história em que são experimentados ali gostinho de uma vida livre, né? Sem estar naquela estratificação social de nobreza, clero e plebeus. E aí as coisas começam a se complexificar. Não adianta só você ter liberdade, você também precisa de igualdade. Então você também precisa de uma instituição que vai garantir coisas para a população, né? E dentro desse patamar vão começar a acontecer problemas como a precarização que a industrialização traz. Então você tem mudanças econômicas nesse meio tempo em que as pessoas estão se redescobrindo socialmente, individualmente. Então você tem essas mudanças econômicas e elas geram revoltas, de novo, reivindicação de direitos. E aí você faz o quê? Começa a pedir direitos. Pedir para quem? Bom, então tem que ter um Estado. Se vai ter o Estado, tem que ter alguém lá. E aí você já começa a ver traços do que seria uma separação político-ideológica. Por exemplo, a separação entre igreja e Estado é básica. Mas, por exemplo, partidos liberais que vão ali promover direitos civis como, por exemplo, um salário mínimo, redução da jornada de trabalho. E tem tudo a ver aí com o período da industrialização, né? E aí você tem essas reformas que vão acontecendo e as coisas vão tomando um ar de repúblicas e democracias, mas muita gente sofreu e muitas revoluções acontecendo nesse meio tempo. Eu tô fazendo um bem enxugadinho mesmo pra gente poder mastigar essa parte passada, tá? Bom, mas, já que a gente está dando tantos passos à frente e agora, né, a gente já superou aquela fase da liberdade, a gente está na igualdade, então a gente precisa de um Estado para promover os direitos e tudo mais, e aí tá todo mundo indo para frente, progresso, liberal. Pera, mas aí também surge uma questão de partidos chamados conservadores. Os partidos conservadores, eles são uma reação aos partidos liberais, né? São pessoas que se filiam com medo das mudanças, com a intenção de preservar tradições, preservar velhas políticas que existiam, e isso não necessariamente por si só é ruim, tá? Você querer preservar as instituições antigas que existiam, isso não necessariamente é ruim. Não é só porque você é uma pessoa conservadora que necessariamente você é de direita e você quer a morte de todos os pobres e o fim do Bolsa Família. Não é bem assim. Então, existe toda uma história da esquerda que vem com esses movimentos sociais e essas revoluções, que vai desembocar esses movimentos mais radicais ou moderados com a ascensão do Estado, mas também existe todo um desenvolvimento do conservadorismo, que vai falar, gente, vamos botar o pé no freio um pouquinho. Calma, né? Calma. Tudo de uma vez não dá, né? Então, assim, é uma contraproposta, né? E aí, você tem, então, o conservadorismo, mas você também continua com o desenvolvimento dos partidos que agora se identificam como de esquerda, tá? Antigamente você não tinha nome nenhum, tá? Primeiro surge o conservadorismo. E aí você tem a Revolução Industrial, que gera essas condições precárias, a gente já falou. Você tem movimentos de autores como Marx e Engels, como o Manifesto Comunista. Você tem os partidos populares feitos por camponeses religiosos, tá? Em oposição a ideias como o socialismo e o comunismo, né? Então, você tem essa identificação que cada vez mais vai se especificando. Então, antes era um grande aglomerado de pessoas, tal qual cordeirinhos no pasto, que respeitavam um único pastor, e um dia esses cordeirinhos resolveram se rebelar, né? E agora eles formaram estados e pequenos grupos sozinhos, e cada um tem o seu nome. Alguns sofreram, outros não,
Alguns falaram, não, acho melhor ficar aqui com o pastor. Outros caíram na boca do lobo, mas é assim que a história vai, tá? Com relação à ascensão desses movimentos de esquerda, né? Porque a gente sabe que mesmo com as revoluções industrial, a Revolução Francesa, Inglesa, as populações de base ainda sofriam muito. E aí o que você faz? Você tem ali um movimento que apela pelo Estado. Pelo amor de Deus, alguém faz alguma coisa. E o Estado ressurge com um pouco mais de força, mas agora não com aquele modelo imperial, não com aquele modelo de reinado. São pessoas que vão alternar no poder. Ponto. Mas todo mundo fica muito feliz, as coisas ficam muito calmas. O Partido Conservador e os partidos de esquerda continuam existindo. Pessoas que não estão passando fome, como Marx, por exemplo, começam a pensar em ideias para além do Estado, né? Como o comunismo. E aí as pessoas começam a se estranhar um pouco, e aí você tem a ascensão de regimes como fascismo, nazismo. Em oposição ao fascismo e nazismo, você tem o socialismo e o comunismo. E aí acontece a Guerra Fria. E aí depois tem Woodstock, lá vem partidos verdes e ambientalistas. Então, assim, a gente vai falar sobre isso em outro momento. O que eu preciso que você entenda agora é que, primeiro, existem tipos de partido. E essa classificação ideológica que a gente dá hoje para esses partidos, ela é, né, como eu estou dizendo, ela é nova e ideológica. Então, nem sempre existiu essa classificação de partidos. Então, nem sempre existiu a extrema-esquerda, a extrema-direita, direita, esquerda, conservadorismo. Esses nomes, por muito tempo na história, não existiram, não estavam em lugar nenhum para serem encontrados, e eles só vão se desenvolver com o desenvolvimento da própria sociedade, com as revoluções sociais, como a Revolução Industrial, a Revolução Inglesa, a Revolução Francesa, que não necessariamente estão em ordem, tá? Só estou mencionando, mas essas revoluções vão acontecendo, e com o acontecimento dessas revoluções, o que você tem? Conflitos sociais, demandas sociais, e isso vai criando um novo modelo de Estado, isso vai criando novas aglomerações ali com caráter político, e a essas aglomerações você vai dar um nome posteriormente de esquerda, direita, centro-esquerda, centro-direita, Partido Liberal, Partido Conservador, e por assim vai, tá? E aí você chega num patamar em que esses direitos, esses partidos já estavam muito bem consolidados, e aí você começa a ter uma oposição a eles, como por exemplo, a gente já está pensando em ideias agora de socialismo e comunismo. Em resposta a essas ideias que para muitos agora são radicais, surgem movimentos como nazismo e fascismo, e eles são amplamente aceitos. Então é igual a questão de hoje em dia você ter uma crítica à CLT. Porque já ficou muito confortável, já é muito normal para você ter direitos trabalhistas, então você chega ao ponto de questionar. Então, para você chegar ao ponto de você estar questionando direitos sociais, é porque muita gente já veio antes e já sofreu antes para que isso se consolidasse. Então, ao longo da história de consolidação de direitos e, né, revitalização do Estado, dos modelos de Estado, essas coisas vão surgindo os partidos políticos no meio disso, tá? Eles não tinham nome, agora eles têm, e a gente trabalha com eles, tá bom? A ideia é basicamente essa. Para terminar o século XX e tudo mais, que a gente fala em outra aula, senão fica muito grande. Aliás, já ficou muito grande, muito pesado, mas pode ser pior. Então, eu paro por aqui e a gente se vê na próxima.